de euros de luvas na mão. Até o final deste ano, caso ele feche agora, 2 milhões de euros em salários, até 31 de dezembro. Pelo ano de 2020, 4 milhões de euros. Pelo ano de 2021, 4 milhões de euros. Então daria 4, 4, 8, 2, 10, 5 de luvas, 15. A proposta total seria de 15 milhões de euros. Esse seria o valor oferecido pelo Flamengo, que convenhamos... É interessante. Não, por isso que eu me assustei. Ele tem 1 milhão, desculpa, Zinho, não é 1 milhão por mês. É 1 milhão por ano, ele tem garantido 1 milhão de euros por ano. E mais 3 milhões de variáveis se ele não arrumar os BO, se ele jogar, se ele fizer gol, se ele der passe para gol e aquelas coisas que se recomenda para o Balotelli. Se for 80% no campo e 20% na festa, tá legal. Vamos dizer assim. E no Flamengo também. Se ele for 80% no campo e 20% na festa, os caras vão achar que tá bom. Eu conversei com uma pessoa que conhece muito bem de mercado, ligado a um grande empresário brasileiro que nesse momento está na Europa, também vendo como é que está funcionando o mercado. Não. Passou em Lisboa um dia desses, mas não deve estar mais, deve ter voado para outro canto. E aí eu perguntei sobre essa história, se ele acreditava que o Breccia teria condições mesmo, como informou o Calciomercato, Calciomercato, né, que é um site italiano que fala sobre negociações, se o Breccia teria bala na agulha para pagar 1 milhão de euros mês para o Balotelli. E mais os 3 milhões a título de luvas, né? Essa grana já seria dada logo no ato do fechamento da negociação. E essa pessoa falou para mim que acha pouquíssimo provável, remotíssima possibilidade do Breccia ter essa grana para pagar 1 milhão de reais... 1 milhão de euros, né? 1 milhão de euros para o Balotelli, o que daria 4 milhões e 300 mil reais por mês. Então, se essa proposta se confirmasse, o Flamengo teria que pagar mais de 4 milhões de reais mês de salários para o Balotelli. Aí fica inviável. Acho pouco provável que o Flamengo pague também essa bagatela para o Balotelli. Também tem que ter um limite a coisa, não é, João? Não é só o Balotelli pedir o que ele quer e o Flamengo abrir todas as portas, todos os cofres. E essa proposta que eu disse aqui, pelo que eu sei, é o limite do Flamengo. E cá entre nós é uma proposta quanto é que me dá? Extraordinária. 60 milhões no final do contrato, é isso, João? Isso, por 2 anos e meio. 60 milhões de reais? 60 milhões. Deixa eu fazer aqui, usar o meu conversor aqui. Mais, pela conta que eu fiz. Deixa eu usar aqui o meu conversor de moedas. Fizemos essa conta aqui. Agora, o detalhe é o seguinte... O Balotelli e o empresário dele estão aguardando alguma coisa da Europa, eles preferem ficar na Europa, mas há uma outra verdade nisso aí. O Balotelli está com o filme queimado na Europa. Pouca gente se arrisca a contratar o Balotelli. Por exemplo, ele fez uma boa temporada no primeiro semestre, que lá é o final de temporada, no Olympique de Marselha. Mas o Olympique de Marselha não ficou com ele. Preferiu não renovar com ele e contratou o Benedetto, que estava no Boca Juniors. Quer dizer, o ambiente para ele no futebol europeu, por culpa dele, é totalmente desgastado. Os caras pensam 10 vezes antes de contratar o Balotelli. E ele tem a chance de vir para cá, jogar no Flamengo, com chance de conquistar títulos, coisas grandes, e ser recebido de uma forma que ele não... Nunca foi. Na Europa com ele certeza. não vai conseguir. Se vier para o Flamengo, ele será recebido de uma forma que ele nunca foi na carreira. Talvez não tenha sido na vida, porque vai ser muito, muito diferente. Agora, o Balotelli é um baita jogador. Baita jogador. Pascoal, baita jogador. 66 milhões 431 mil reais em 2 anos e meio. Nessa então, proposta. É pelo câmbio de hoje, né? Porque o euro está subindo quando a gente fez a conta na sexta, estava 65,7. Agora está 66. Já ganhou 1 milhãozinho. 66 milhões 400. Então é rezar para baixar o euro até sexta-feira. Sexta-feira é um dia limite para inscrever jogador para a próxima fase da Libertadores. Isso. Então se não fechar até sexta-feira, aí também não precisa ter tanta pressa. Aí só pode escrever mais um para a semifinal, né? Então tem que segurar essa vaga. 2 para a semifinal? 2 também. Mas tem que segurar um pouquinho aí para contratar o Balotelli. O Jesus deu sinal verde para a contratação do Balotelli. O Flamengo tem interesse na contratação do Balotelli. Seria uma contratação para balançar o coreto, né? Uma contratação gigantesca.
independentemente da questão, se o Balotelli tem cabeça boa, se não tem cabeça boa, se tem parafuso a menos ou se não tem parafuso a menos, mas que seria uma contratação daquelas de parar o trânsito. Sem dúvida. Causaria um tumulto. O Balotelli é um jogador, um extra classe. Quando surgiu, era uma força da natureza, fazia gol de tudo quanto é jeito, um jogador muito forte, muito habilidoso também, que a carreira dele acabou não virando o que todo mundo esperava. A dúvida que eu tenho sobre esse tipo de contratação é que ela não parece estar amparada num projeto esportivo. Precisamos de um jogador com essa característica, que venha para ficar tanto tempo, que tenha um contrato assim. Parece mais uma contratação que visa o barulho do que uma solução técnica para o time. Essa é a dúvida que eu tenho. Mas se viesse, era super legal pra gente aqui, pra torcida. É um personagem muito rico, a história dele é muito bonita. Eu acho que seria legal pro futebol brasileiro se ele viesse, mas eu tenho muita dúvida se vai funcionar por causa disso. Não parece uma contratação assim amparada em escolhas esportivas, em escolhas objetivas. Parece mais pelo barulho, pela farra, por vender camisa, por lotar aeroporto. Mas você não acha que isso faz parte? É claro que guardadas as devidas proporções, ontem a gente falou um pouco sobre isso. Quando o Corinthians contratou o Ronaldo, imagino que no primeiro momento, até não se sabia se o Ronaldo jogaria bem ou não jogaria bem, né? Seria uma contratação também mais pelo barulho, sim, do que pelo que ele faria dentro de campo. E aí deu muito certo. Quando o Corinthians contratou o Adriano, também seria uma contratação mais pelo barulho e acabou não dando certo, tão certo assim. Não faz parte, de vez em quando você não tem que trazer um cara para balançar o coreto, para vender camisa, para aumentar sócio torcedor, para encher estádio. Mas não sei se é disso que o Flamengo precisa neste momento. O Jorge Jesus pediu a contratação de um 9. Então o Flamengo precisa de um 9, que eu não sei se é o Balotelli, entendeu? Se é essa contratação do Ronaldo, o André Sanches, que era o presidente do Corinthians na época e é hoje, foi quem viabilizou essa contratação, ele dizia, se ele não jogar já tá bom, ele não precisa nem jogar, né? Só a contratação dele, o barulho que fez já se justificou. O Flamengo precisa de um jogador com essas características, precisa de um 9. Eu só não sei se é esse o 9 que o Flamengo Mas qual é a tua dúvida em relação ao Balotelli? Você não sabe se ele vai responder dentro de campo? Se ele vai responder dentro de campo. Ou a questão... Porque a carreira dele não é sólida o suficiente pra gente imaginar que ele vai chegar e vai fazer os gols que o Flamengo precisa que ele faça, se ele vai se entender bem com o Gabriel, com o Gabigol e com o Bruno Henrique. O Balotelli é melhor que o Gabigol? É uma boa pergunta. Eu proponho aqui um acabou para as próximas semanas. O Balotelli é uma ótima pergunta, hein? É uma ótima pergunta. O Balotelli jogou na seleção da Itália. A questão do Balotelli, quando se fala nele, o problema é sempre a questão dele fora de campo, né? O que ele faz fora de campo, o quanto ele tem parafusos a menos, e o pacote Balotelli, né? Porque quando você contrata o Balotelli, você não está contratando só o cara que vem dentro de campo, você está contratando o pacote todo. O Flamengo vai saber administrar esse pacote, ainda mais no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Eu tenho dúvida dentro de campo mesmo também. Ficar em casa no Rio de Janeiro não é fácil ficar em casa no Rio de Janeiro. Também tem isso, mas... Enfim, ele também tem 29 anos, não é 29 anos. Vai fazer 29 essa semana ou semana que vem. Não é nenhum garoto, acho que também não sei se essas preocupações são exageradas. Enfim, mas de qualquer jeito seria legal. Seria. Se ele vier pra torcida, pro futebol brasileiro, chamaria um outro tipo de atenção. Agora tá na moda, né, os europeus olhando pro Brasil.